Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram num vídeo lá da playlist de Sistema Muscular. Eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia Etc. Aqui no canal, além de aulas de anatomia e fisiologia do corpo humano, a gente também fala de ciência, eu dou dicas de estudos. Então, se você tiver interesse em algum desses assuntos, seja bem-vindo para se inscrever aqui no canal e clica também no sininho de notificação, caso você queira receber um aviso todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Isso porque o YouTube não entrega meus vídeos para todo mundo que é inscrito no canal. Como sempre, aqui na descrição estão os links para as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar mais de perto, e também para o site Anatomia Etc, onde você vai poder ter acesso a cursos e conteúdos exclusivos. Inclusive, muito em breve, eu tô lançando mais um curso sobre o sistema esquelético, onde eu vou abordar fisiologia, histologia. O maior conteúdo do curso é de anatomia e de acidentes ósseos. Então, se você tiver interesse em conhecer os meus cursos, entra lá na minha plataforma e seja bem-vindo para se tornar um dos meus alunos por lá também. Bom, faz um tempinho que eu tenho vontade de gravar alguns vídeos de resposta para vocês, porque muitos de vocês mandam um monte de pergunta nos vídeos aí das aulas, e como a demanda é muito grande, nem sempre eu tenho tempo para responder todos vocês, mas algumas dessas perguntas são muito boas, então eu decidi selecionar algumas delas e responder elas em forma de vídeo. Então daqui para frente, nas minhas aulas, mande a sua pergunta que tem relação com o tema daquela aula, porque a sua pergunta pode ser selecionada para que eu responda ela em forma de vídeo. E as perguntas de hoje são perguntas feitas no vídeo de introdução ao sistema muscular, lá da playlist de Sistema Muscular. Sem mais enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do Rafael Passos. O Rafael falou o seguinte: Oi Natália, queria saber se a manutenção da temperatura corporal é feita basicamente pelos subprodutos dos músculos, ou seja, a energia proveniente, na sua maioria, da movimentação, tanto voluntária quanto a não voluntária. Então é por isso que quando estamos dormindo, a temperatura do corpo abaixa e a tendência é até sentir frio, porque não está tendo uma movimentação constante dos músculos estriados esqueléticos. Sim, Rafael, sua linha de raciocínio está perfeita. Existem literaturas falando que até 85% da temperatura do calor, aliás, corporal, é gerado pelos músculos estriados esqueléticos. E isso acontece pela sua alta demanda energética. Lá dentro do sarcômero, quando a molécula de ATP é hidrolisada, é quebrada, existe a liberação de energia. Parte dessa energia vai ser utilizada para fletir as cabeças da miosina e aproximar as linhas Z do sarcômero. Outra parte dessa energia vai ser simplesmente dissipada em forma de calor. Se você não faz ideia do que eu estou falando, não deixa de assistir a aula onde eu falo sobre a fisiologia da contração muscular. A produção de calor, então, é diretamente proporcional ao gasto energético, porque essa produção de calor está ligada à utilização da molécula de ATP. E é por isso que quanto mais energia a gente gasta numa situação, por exemplo, de exercício físico, a gente aumenta, né? O corpo esquenta mais e a gente sente calor. Já quando a gente dorme, esse gasto energético diminui, principalmente pelos músculos esqueléticos que estão em repouso. Daí, então, a temperatura corporal diminui e a gente pode sentir frio. Próxima pergunta é do Nico Estevam. Aproveitando sobre essa aula, você poderia falar sobre epimísio, endomísio e perimísio. Parabéns pela aula. Não foi bem uma pergunta, foi uma sugestão. Eu acho até que eu abordei esse assunto em outro vídeo da mesma playlist de sistema muscular, mas de maneira resumida. Cada fibra muscular é revestida por uma camada de tecido conjuntivo que é chamada endomísio. Endo significa dentro. Então, ele é o revestimento aí que a gente tem mais interno no nosso músculo. Cada fibra, então, é revestida pelo endomísio. Os nossos músculos, eles são formados por várias fibras musculares, por muitas fibras, certo? Essas fibras dentro do músculo, elas vão se organizar em feixes, em grupos de fibras. E cada um desses feixes é, por sua vez, revestido por uma camada de tecido conjuntivo chamada perimísio.
Peri significa em torno. O perimísio, então, ele fica em torno de várias fibras, de um feixe de fibras musculares. O músculo todo já vai ser formado por vários feixes de fibras musculares. E aí ele vai ser revestido por uma outra camada de tecido conjuntivo chamada epimísio. Epi significa sobre. O epimísio, então, é a camada de tecido conjuntivo que fica sobre o músculo todo. Toda essa organização e revestimento do músculo por tecido conjuntivo ajuda, além de organizar as fibras e manter essas fibras musculares unidas, ajuda também na distribuição da força gerada pela contração muscular por cada fibra muscular. Mais uma curiosidade sobre esses revestimentos é que o endomísio, o perimísio e o epimísio, eles se estendem para além do ventre muscular, para além da parte carnosa do músculo, formando aí geralmente nas extremidades do músculo estruturas que nós chamamos de tendões. Próxima pergunta é da Yasmin Ouvidor. Sistema muscular e tecido muscular são a mesma coisa? Não. Os sistemas do nosso corpo são formados por diferentes órgãos. Esses órgãos, cada um com a sua respectiva função, vão contribuir para as funções gerais daquele sistema. Por exemplo, o sistema cardiovascular é formado por órgãos diferentes. A gente tem o coração, temos os vasos sanguíneos, temos o próprio sangue como um dos componentes do sistema cardiovascular e cada um deles com as suas respectivas funções vão contribuir para as funções gerais do sistema cardiovascular. Já os tecidos do nosso corpo são conjuntos de células especializadas em realizar uma determinada função. E são os tecidos quem vão formar os órgãos. Os nossos órgãos são formados por diversos tipos de tecido. Os órgãos, por sua vez, como eu falei, vão formar depois os sistemas. Os nossos músculos, eu vou usar o músculo esquelético como um exemplo, eles são formados não só por tecido muscular, mas eles são formados por outros tipos de tecido também. Tecido conjuntivo, que eu acabei de comentar com vocês agora, falando sobre o epimísio, o endomísio e o perimísio. Então, os músculos são órgãos, né? Os músculos esqueléticos são órgãos que são formados por tecidos, por diferentes tipos de tecidos. O tecido muscular é um deles, é o mais abundante, mas não é o único. E esses órgãos vão fazer parte de um sistema que é chamado sistema muscular. O Thales Moreira comentou: aula maravilhosa, mas eu tenho uma dúvida. Você falou em músculo da bexiga ser liso e não em um estriado do qual temos controle. Como então conseguimos urinar ou até mesmo trancar por um certo tempo a urina? Fiquei intrigado com isso. Não é bobagem, é uma dúvida mesmo. E por que então as crianças urinam na cama quando dormem? Por ser um músculo liso, ele não teria que seguir funcionando igual ao cardíaco, mesmo a pessoa estando dormindo? Assim como funcionaria em outras partes do corpo, como no trato digestório, que segue a digestão independente de estarmos acordados ou não? Boa pergunta, Thales. O que acontece é o seguinte: o controle da micção, ele vai envolver outros músculos, não só o músculo da bexiga, que a gente chama de músculo detrusor da bexiga. Esse músculo é um músculo liso, tá? De contração involuntária. Mas para que a micção aconteça, isso num adulto que tem o controle, tá? Da retenção da urina ou da liberação da urina, a gente tem também a ação de músculos chamados esfíncteres. Um desses esfíncteres, que é o esfíncter externo, ele é formado por músculos de controle voluntário, a gente consegue controlar. Então, por mais que a nossa bexiga esteja cheia, a nossa contração voluntária do detrusor da bexiga mantém a urina lá dentro até que seja propício e que a gente encontre um lugar para fazer xixi, né, para urinar. Para que haja a micção, né, para que a gente consiga fazer o xixi, a gente precisa da contração do músculo detrusor da bexiga e do relaxamento dos esfíncteres, para que a urina consiga sair da bexiga e passar aí pela uretra e ir para o meio externo do nosso corpo. Em crianças que ainda não têm essa maturidade aí, né, principalmente do sistema nervoso, para conseguir comandar essa contração voluntária
dos nossos esfíncteres, a gente não tem esse controle. E é por isso que as crianças pequenininhas precisam usar fralda, porque toda vez que a bexiga encher, elas vão fazer xixi sem controle voluntário. Diferente dos adultos que já têm esse controle. Deu para entender? Próxima pergunta é do Ma. Natália, estou com uma dúvida. Por que dizemos que existe uma interdependência entre o sistema muscular e o sistema esquelético? Bom, essa interdependência ela vai acontecer entre o sistema esquelético e os nossos músculos esqueléticos, que são aqueles que se encontram associados ao sistema esquelético. Juntos, esses dois sistemas vão formar o que a gente chama de aparelho locomotor, que é aquele responsável pela nossa movimentação e pelo deslocamento do nosso corpo. Os músculos esqueléticos, eles ficam então presos aos nossos ossos. E quando eles contraem, eles tracionam os ossos. Pelos nossos ossos, eles serem organizados aí em articulações, ao serem movimentados, né, quando o músculo esquelético contrai, ele acaba criando uma série de movimentos, né, uma série de alavancas que fazem com que esses movimentos sejam úteis e funcionais. Então essa é a relação. Os músculos esqueléticos, eles ficam associados ao esqueleto e quando eles contraem, eles movimentam os ossos que fazem parte do esqueleto. A Tainara Laís comentou: Natália, me indica um livro e atlas de anatomia e fisiologia que seja de fácil compreensão. Não é uma pergunta diretamente ligada ao sistema muscular, que era o tema da aula, mas eu achei uma pergunta interessante porque muitos de vocês me mandam comentários pedindo indicação de livros. Bom, livro Atlas de Anatomia eu gosto muito do Néter, mas a gente tem vários atlas que são fantásticos, como Sobota, Prometheus. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link com todas as indicações de livros que eu dou para vocês, né, que eu tenho para vocês. E aí, se você clicar nessas indicações, você consegue ser redirecionado direto para o site de compra, ok? Já livro de fisiologia também vai estar nessa lista. A gente tem o clássico Guyton, né? Mas a linguagem do Guyton não é aí a das mais fáceis de se entender. Então, se você quer um livro aí com uma linguagem mais simples, eu sempre recomendo o Fisiologia Humana do Stuart Ira Fox. Ele vai estar na lista aí que eu vou colocar aqui para vocês também. A Yara Caroline perguntou: quais as propriedades dos músculos liso e esquelético? Quando a gente fala de propriedades, a gente está se referindo às propriedades do tecido muscular, geralmente. E essas propriedades, elas incluem a excitabilidade, a contratilidade, a extensibilidade e a elasticidade. A excitabilidade é a capacidade do músculo de receber e reagir a estímulos. A contratilidade é a capacidade dele em gerar contração. A extensibilidade é a capacidade desse tecido em ser distendido. E a elasticidade tem relação aí com a sua capacidade de voltar ao normal quando ele é distendido ou quando ele é comprimido. A última pergunta que eu selecionei aqui foi do Igor Araújo. Olá, Natália, por favor, quero saber como os músculos participam do transporte de substâncias no interior do corpo. Eu comentei nessa aula aqui que o transporte de substâncias no interior do corpo era uma das funções do nosso sistema muscular. Eu vou dar alguns exemplos para você entender e não ter mais dúvidas, ok? O coração, por exemplo. O coração ele é formado por um músculo, né? Pelo músculo estriado cardíaco. Quando o músculo cardíaco contrai, ele impulsiona, ele ejeta aí o sangue para o interior das nossas artérias. Aqui a gente tem então um músculo, o músculo cardíaco, promovendo o transporte de uma substância, o sangue, no interior do nosso corpo. Outro exemplo é o nosso esôfago, que através do peristaltismo, que são aquelas contrações em ondas, empurra, né, o bolo alimentar até o nosso estômago. Então a gente tem transporte de uma substância lá no meio interno do nosso corpo. Outro exemplo é o próprio músculo detrusor da bexiga, que eu acabei de citar em uma das perguntas aqui para vocês. Quando o detrusor da bexiga contrai e os nossos esfíncteres relaxam, a urina que está lá dentro da bexiga, ela é empurrada, né, aí para fora da bexiga e é encaminhada através da uretra para o meio externo do corpo. Então a gente tem o transporte
de uma substância, né, o transporte da urina sendo promovido por um músculo, que é o músculo detrusor da bexiga. Espero que com esses exemplos você não tenha mais dúvidas em relação a isso, ok, Igor? Bom, gente, essas foram as perguntas que eu selecionei para vocês em relação ao sistema muscular. Eu espero que vocês tenham gostado e se uma dessas dúvidas eram a sua dúvida também, se você gostou, comenta aqui embaixo para eu saber se eu faço mais vídeos desse tipo e fica ligado aí nas próximas aulas do canal para você sempre mandar as suas dúvidas referentes ao tema daquela aula para eu responder isso em forma de vídeo depois. Eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima aula!